O Conexão ESG é um jogo sério criado pela Rede de Conexão e Inovação Pública. Como todo jogo sério, o foco do Conexão ESG não é o entretenimento e a diversão. Na verdade, ele foi criado para ser um instrumento de auxílio à aprendizagem sobre implementação e também análise de situações de riscos relacionados ao tema ESG, né, um acrônimo para ambiental, né, de environment em inglês, social e governança. Dessa forma, a Rede de Conexão e Inovação Pública procura contribuir para um assunto muito relevante para as instituições de todo o Brasil, principalmente também o nosso foco aqui, as organizações públicas. Então, o jogo é um jogo de cartas. Ele vai estar disponível para baixar gratuitamente, como os materiais da rede, para pegar e imprimir. Ele pode ser utilizado de forma remota também, em aulas, eventos. E aqui nós vamos explicar um pouquinho como funciona esse jogo. Então, você tem as regras básicas e é um jogo modular, ou seja, existem o que nós chamamos de pacotes de critério, né? São critérios ESG, e cada critério vai trazer uma série de cartas que você vai poder montar o seu jogo. Então, é um jogo bastante customizável, um jogo que você pode personalizar e também faz parte aqui dessa estratégia do Conexão e, ao longo do tempo, disponibilizando mais pacotes de critério com novas cartas e possibilidades de atuação. Então, o primeiro elemento são os tipos de carta do jogo Conexão ESG. Então, nós temos para cada pacote de critério, tá? Ele vai ter 4 tipos de cartas representadas aqui. E vão ser os tipos de cartas que vão ser utilizados para jogar. Então, em média, nós temos aproximadamente, por cada pacote de critério, cerca de 25, 26 cartas, tá? Em cada pacote. Primeira carta, tipo de carta, é o que a gente chama de cartas de OKR, relacionado a os eixos, né? Seja eixo ambiental, seja de governança ou social. Então, OKR, ele é uma metodologia, tá, utilizada para a criação de metas. Então, aqui a gente utiliza os OKRs como uma forma de contabilizar o que nós chamamos de pontos de vitória. Então, caso as pessoas participantes ou as equipes cumpram determinados objetivos, elas vão ganhar pontos de vitória que estão representados por essas estrelas. Então, você vai ter vários tipos de objetivos, dos mais simples aos mais ousados. Então, progredir e conseguir ganhar o jogo é conseguir ter o maior número de pontos de vitória. Você pode jogar, lembrando que o Conexão SG pode ser um jogo tanto cooperativo, em que todo mundo joga junto, como pode ser também competitivo, ou competitivo individual ou de equipes também. Segundo tipo de carta é uma carta que ela é utilizada para identificar, tá, qual é o eixo, tema e o critério que está sendo utilizado em jogo. Então é o que a gente chama de carta ST, tá? Ou seja, não, ETC. Eixo, tema e critério. Então ela é apenas uma carta para ajudar a identificação visual, principalmente na mesa de jogo, para identificar exatamente qual que está sendo o assunto que está sendo debatido aí durante o jogo. Nós temos também cartas de que chamamos de práticas ESG. É através da implementação dessas práticas que eventos ESG, né, que podem ter efeitos negativos, eles vão ser devidamente anulados e também é onde você vai receber seus pontos de eixo, ou pontos de governança, ou pontos sociais, ou pontos ambientais, que vão ajudar você a alcançar o seu objetivo, o seu OKR. Então, cada carta ela representa uma prática recomendada, tá, relacionada a um determinado critério que é ligado a um determinado eixo ESG. Toda carta de prática, para ser implementada, ou seja, ser colocada em jogo, ela tem um custo em recursos que está indicado na própria carta. Então, ela só faz efeito se você pagar o custo e aí ela vai poder fazer efeito trabalhando na interação com cartas de evento. Então, cada eixo tem uma série de eventos e esses eventos eles podem ter efeitos positivos e negativos. Se for positivo, você ganha pontos de eixo, que vão ajudar você a alcançar seus OKRs, como nós já falamos. Mas se você não tiver a prática que vai ajudar a enfrentar aquele evento,
infelizmente você vai perdendo pontos SG, vai ficando mais distante de ganhar. Então, tudo a gente vai lidar aqui, tá, com eventos, com situações que são ligadas a questões de governança, ambientais, sociais, aonde você precisa implementar práticas para que você possa, de fato, conseguir resolver esses eventos e conseguir ganhar pontos. Então, o jogo, ele tem uma fase de preparação, que é bem simples, e nós vamos explicar o passo a passo dessa preparação. Primeiro lugar, junto com as regras do jogo, vão vir 5 cartas que a gente chama de OKRs ESG, que são cartas obrigatórias para qualquer participante. Então, tem 5, de 1 a 5 pontos de vitória. Quanto mais difícil é seu OKR, ou seja, o seu objetivo, mais pontos ele vale, se você conseguir cumprir. Então, todo mundo precisa escolher um OKR ESG, que vai estar ligado ao seu nível de maturidade em relação ao tema. Então você escolhe uma das cartas e as outras estão descartadas. Então isso aqui é como se fosse um grande objetivo geral que tem que ser alcançado. A partir daí, nós temos o seguinte: cada participante ou cada equipe vai escolher até 3, né, ou pelo menos 3, pacotes de critério. Ou seja, sendo que tem que ser pelo menos um do eixo ambiental, um do eixo social e um do eixo de governança. Então, o primeiro elemento, quando você pega o seu pacote de critério, é escolher qual é o OKR relacionado àquele critério. Então, é a mesma coisa como foi feito no outro objetivo. Agora você vai escolher um OKR ligado a cada pacote de critério que foi escolhido. Então, você vai escolher, tá? E aí você vai ter que cumprir o resultado. Então, que normalmente tem a ver com a obtenção de pontos de governança, tá? Ou ambientais ou sociais, tá? De acordo com o tipo de carta relacionados ao critério. Então, ou seja, eu implementei um critério de uso de água, por exemplo. E isso me ajudou a ganhar um ponto ambiental. Esse ponto ele vai compor este OKR aqui ambiental relacionado ao critério de uso de água. Temos as cartas de critério, tema e critério, né? Que ela vai ajudar. Você coloca isso sobre a mesa para identificar uma área de jogo sobre aquele critério. Vai pegar todas as cartas de evento, cartas de prática, que tem a borda preta, azul, e você vai embaralhá-las. Então, normalmente, cada pacote de critério tem 10 práticas. Então, você vai pegar essas 10 práticas, vai separar, tá? Lembrando que tem que ser relacionado ao mesmo critério que está aqui na carta. Então, aqui são todas de uso de água, critério de uso de água, nesse exemplo. Você vai pegá-las e vai embaralhá-la e colocá-la numa única pilha virada para baixo. Tá? E também todas as equipes, todos os jogadores, eles recebem 10 fichas, 10 marcadores de recurso, que vão ser utilizados para comprar essas práticas. Temos também as cartas de evento. Então, as cartas de evento também são relacionadas a cada critério. Você vai separá-las, vai embaralhá-las, tá? E também vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma pilha virada para baixo. E aí, o número de pontos de eixo, tá? Que tem pontos de governança, pontos sociais e pontos ambientais, ele sempre será o dobro do número de cartas de evento. Então, se esse baralho tiver 10 cartas de evento, então vão ser 20 fichas, tá, relacionadas a 20 fichas de pontos de eixo. Se tiver 30 cartas, então você vai ter 60 e assim por diante. Ou seja, então você vai sendo sempre proporcional o dobro do número de cartas de evento. Então, quando a gente começar o jogo, esse aqui vai ser o cenário inicial dentro da área de cada critério. Então, eu vou ter uma carta de eixo, tema e critério, né? ETC. Vai ter um baralho virado para baixo, que a gente chama de baralho de práticas. Na borda vermelha e laranja, os eventos. E você vai ter a sua carta de OKR relacionada ao eixo, né, ao critério. Aqui, 10 moedas de recurso e o dobro de fichas aqui que vão ser compradas ou descartadas de acordo com o jogo. Então, ao começar o jogo, a gente tem a chamada fase de implementação de práticas SG. Vão ser sorteados quem vai jogar primeiro e aí depois vai circulando em sentido horário. Então, quando você começa, né, o primeiro elemento é sempre a pessoa ela vai revelar
as 2 cartas do topo do baralho de práticas, que é o baralho de borda preta azul. Então, isso aqui é revelado para todo mundo, tá? Mas só a pessoa que revelou é que vai poder comprá-la nesse momento, tá? Então, ela vai ter a opção de gastar moedas de recurso, podendo comprar uma, duas ou nenhuma dessas cartas, tá? Se porventura uma carta de prática não for comprada, essa carta ela volta para o fundo do baralho de práticas, tá? As que forem compradas com recursos, elas vão permanecer com aquele jogador. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, então foi revelada uma carta de custo 1, né? E a outra foi uma carta de prática de custo 2. Então foi usado 3 moedas aqui da reserva do jogador, 1 e 2, que foi o custo total, e depois esse dinheiro é usado e é descartado, tá? E essas 2 práticas passam a fazer parte do número de práticas implementadas por aquele jogador. Uma vez que todos os jogadores tenham feito a sua fase inicial, tá? Sua fase 1 de implementação, agora o jogo entra na fase 2. Então, a fase 2 são os eventos SG. Então, para cada critério em jogo, tá? Então, no mínimo, você vai ter um critério ambiental, um critério social e um critério de governança, mas pode ter mais, tá? Vai ser revelado, isso vale para todos os jogadores, a carta do topo do baralho de eventos, que é esse baralho aqui da borda laranja avermelhada. Então, na primeiro exemplo, é como se você não conseguiu ter sucesso em resolver esse evento. Ou seja, revelei um evento, foi revelado um evento, e você verifica, né, que não há em jogo implementado uma prática relacionada ao evento, como está indicado aqui, logo abaixo do nome do evento. Então, se você não tem uma prática em jogo, então esse evento negativo, ele aconteceu. Uma pena. E aí, uma vez que esse evento negativo aconteça, acontece o efeito que está do lado direito da carta, sinalizado por esse X vermelho, no círculo vermelho. Então, no caso aqui, você tem uma perda de 3 pontos, tá, ambientais. Então, isso é tirado não do jogador, mas sim da reserva relacionada àquele critério. Tá? Então, é descartado, então ele não pode ser mais pego no jogo. Ou seja, descartado e não volta mais. Cada rodada, né, você vai tirando, né, um evento, então até isso aqui acabar. Tá? Ou não tiver mais pontos para serem removidos ou serem comprados. Então, ou seja, se você não vai implementando práticas ESG, vai acontecer de que você não vai ter o quê? Não vai ganhar pontos e isso vai te deixando mais distante de ser uma organização madura, né? Ou que tem práticas efetivas implementadas ESG. Tem uma outra possibilidade também nessa fase 2, tá? Que é o efeito positivo. Então, novamente, eu tenho uma situação em que eu já fiz a compra das minhas práticas e agora eu vou revelar uma carta de evento. E nesse caso, essa carta de evento aqui, ela está compatível com uma das cartas de práticas implementadas. Ou seja, então em vez de ir para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo, onde tem essa marca de cheque e no círculo verde. Ou seja, olha, eu tenho uma prática que me ajuda a enfrentar este evento de uma maneira positiva. Então, a pessoa que tem essa prática, ela tem um efeito positivo, que é receber o número de pontos de eixo, no caso, então aqui são pontos ambientais, e coletá-los para colocar na sua reserva de pontos. Então, elas vão ser colocadas aonde? Perto da carta aqui de OKR ambiental, que você escolheu. Veja que neste exemplo, né, para você conseguir alcançar, você tem que terminar o jogo, né, até a última rodada, conseguir 3 pontos ambientais no critério de uso da água. Então, só nessa aqui já ganhou 2 pontos. Então, falta 1 ponto para conseguir concluir esse objetivo, certo? Então, o jogo ele vai se desenrolando, tá? E aí, depois que você termina, todo mundo termina de resolver, né, os eventos SG, a gente vai para a fase de recursos, aonde você vai o quê? Você vai ganhando, né, recursos, vai ganhando novas moedas para comprar novas práticas, com a seguinte conta: você vai sempre ganhar um número de moedas de recurso igual a metade, arredondada para baixo,
do total de pontos de eixo que você tenha no final da rodada. Então aqui você tinha 2 pontos, né, no caso 2 pontos ambientais, então esses 2 ambientais, eles valem uma moeda a mais, para você gastar na próxima rodada. Então por isso que é muito importante, na estratégia desse jogo, estar sempre implementando práticas. Ela tem custo de implementação, mas quanto mais você vai tendo práticas implementadas, e elas são efetivas, maior será o retorno desse investimento ESG. E é através do acúmulo de práticas que vão levando a mais pontos que você vai concluir seus OKRs e acumular pontos de vitória. Então, o jogo, ele tem essa lógica, é um jogo bem simples, tá? Mas ele tem muitas variações devido ao número de práticas. O jogo, ele dura 10 rodadas, então ao final da 10ª rodada é verificado quem cumpriu o maior número de OKRs, né? Você vai verificar não só os OKRs que foram cumpridos, mas também o valor de cada um deles, e aí você vai ter o que? Os vencedores aí do jogo. E aí, com parte, né, como é um jogo focado na aprendizagem, a ideia é apresentar dessa maneira lúdica, né, os desafios e também a importância e também a miríade de possíveis práticas ESG e a importância também de implementar qualquer coisa, né, de trabalhar com ações que sejam efetivas para que elas possam realmente ter uma aplicação realmente qualitativa, não ser o que a gente chama de greenwashing, né? Ou seja, simplesmente fazer práticas que parecem vistosas, mas não têm resultado algum. Então, aqui é o foco mesmo no ensino de implementação de ações ESG de resultado para as organizações, como forma de contribuir para esse ensino aqui. Então, o jogo é disponibilizado gratuitamente. Novos critérios vão sendo publicados periodicamente pela rede Conexão Inovação Pública. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais para acompanhar, né, e acrescentar novas cartas. E também esse jogo ele pode estar aparecendo em alguns eventos, em algumas ações de aprendizagem de membros da rede. Também para quem quiser experimentar aqui essa ação de aprendizagem. Então é isso, gente. Boas práticas e continue acompanhando aqui as ações do Conexão Inovação Pública.